Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês algo muito legal. Muito legal pra você que quer saber como se assumir e não agredir aí verbalmente ou em atitudes da sua família. Então não perca que no vídeo de hoje tem assunto bombástico pra contar pra vocês, hein? Então, antes de mais nada, roda a vinheta! Eu vou falar um assunto muito, mas muito sério. E às vezes ele é muito, mas muito desgastante para muitas pessoas. Quando o assunto é se assumir, às vezes parece ser o inferno sobre a terra. Pois é, eu sou prova disso e passei por tudo isso na época quando eu me assumi. Bom, vou contar brevemente a minha história de vida para vocês entenderem o quão difícil foi e o quão difícil a sua também pode ser. Eu me criei em família católica, fui criado pela minha avó, né? Meus pais se separaram, então cada um seguiu sua vida, mas fui criado por uma pessoa maravilhosa que era a minha avó. Mas enfim, no ano de 98 eu estava completando 8 anos e ela veio a falecer, a ir dessa para uma melhor, e eu acabei tendo que voltar a morar na casa do meu pai. Bom, isso tudo não foi problema, até porque na época meu pai era casado, tinha uma madrasta, e ela aparentemente era uma madrasta muito legal, muito gentil, adorava fazer coisas por mim e tal. Mas, com o passar do tempo, isso foi desgastando o casamento deles e eles vieram se separar. Bom, até aí tudo bem, eu fui criado na igreja evangélica, eu ia aos cultos todos os dias, ou quando tinha. Só que, assim que eu fiz 18 anos, que eu comecei a me descobrir sexualmente, eu achava que tinha algo errado. Porque até aí, eu tentava ficar com as meninas, eu tentava namorar as meninas porque me diziam que isso era certo, que isso era o que tinha que fazer. Só que chegou um momento na minha vida que eu tava me sentindo fora do meio. Eu tava me sentindo um evangélico fora do meio. Tipo, como as pessoas às vezes se sentem, eu sou gay fora do meio. Tava me sentindo fora do meio daquelas pessoas e tal. E aí, no ano de 2009, aconteceu que eu fui morar com a minha mãe. E nesse meio tempo, eu saí da igreja, comecei a usar coisas que eu não podia, bermuda, pintar cabelo. Enfim, fiz tudo aquilo que eu não podia fazer na igreja. Até porque a minha família era de uma igreja, assembleia muito ortodoxa, que tudo era pecado, tudo ia pro inferno, enfim. Mas aí eu morei um tempo com a minha mãe, não deu certo, voltei a morar com meu pai. E cada vez que eu voltava a morar com meu pai era aquela aflição de ser obrigado a congregar na mesma igreja que ele congregava. E eu me revoltei a primeira vez, digamos assim, entre aspas. Eu fui pra uma outra igreja que eu pudesse continuar usando bermuda, que eu pudesse continuar pintando o cabelo, usando anel, aquela coisa toda. Só que, no ano de 2001, eu dei um passo maior na minha vida em relação à minha sexualidade. Eu decidi me assumir. Foi fácil? Não, não foi fácil, e eu acho que nunca é fácil. Porque os pais sempre têm aquele baque, sabe? De imaginar que os filhos vão dar netos e aquela coisa toda. Bom, resumo da história. Em uma briga, eu me assumi. Disse, sou gay, é isso mesmo que eu quero pra minha vida. Eu acho que eu não tô feliz dentro da igreja, até porque eu não quero tá dentro da igreja pensando em outras coisas, enfim. Conclusão, meu pai me expulsou de casa, eu tinha 21 anos. E aí, eu fui morar na casa de uma amiga, né? A gente sempre tem uma santa amiga pra ajudar a gente nessas horas. Aí, fui morar na casa de uma amiga, a Ana Paula. A Ana Paula veio na minha casa, pegou as minhas coisas e falou assim, pega uma mochilinha de roupa que tu precisa ir rapidamente e em outro dia a gente volta e busca tuas coisas. Aí eu disse, tá, tudo bem, era o que eu tinha, não tinha outra opção. Só que a gente ficou meses sem se falar, meses sem ligar um pro outro, meses sem mandar mensagem. E naquela época nem tinha WhatsApp ainda, né? Até que nisso eu conheci um cara no relacionamento, fui morar junto, não deu certo. E aí, claro, como qualquer filho que faz burrada, sai da casa dos pais, sempre quando dá algo errado, volta pra casa dos pais de novo. E aí, nisso, eu já tinha de 24 para 25 anos, tava pensando em voltar pra casa do meu pai. E isso já era a terceira ou quarta vez que eu tinha saído de casa, e depois de ter me assumido, foi aquela coisa, cada vez que eu voltava pra casa dele tinha que ir pra igreja e tal. Só que no ano de 2014 pra 2015,
eu decidi que eu não queria mais ser da igreja. E que eu tinha que, de alguma forma ou outra, falar pro meu pai que eu não tava me sentindo bem em relação a isso. Que eu não tava me sentindo seguro, que não era aquilo que eu queria, sabe? Que eu não tava de corpo inteiro naquilo. Foi então que eu peguei e disse, ó, eu não quero mais saber de igreja, eu não vou ficar em igreja nenhuma, porque não adianta eu estar na igreja e pra vocês eu estar em pecado. Então, tô saindo fora da igreja. Só que teve alguns atritos e tal, e eu aproveitei uma deixa de uma amiga minha que disse assim, ó, ai, vem aqui pra casa pra passar uns dias aqui. Eu fui e acabei ficando meses lá. E fiquei um mês na casa dela, e fiquei 2, fiquei 3. Aí eles falaram assim, ó, quer saber, guria? Vou achar um emprego e vou morar em Porto Alegre. Aí aconteceu que vocês já sabem, que eu fiz a websérie Garotos Noturnos e fiquei 3 anos morando em Porto Alegre. Nesses 3 anos, a nossa relação pai-filho mudou bastante, né? Eu acredito que meu pai vai estar sempre com aquele pensamento de que Jesus me ama, que Jesus vai me curar, que Jesus vai me transformar. Mas eu acredito, gente, que tem coisas que Jesus não transforma, tem coisas que a gente é assim. E Jesus mesmo disse na Bíblia, amai a todos e amai o próximo como a si mesmo, sabe? Jesus não disse assim, ó, amai o próximo menos o negro, o gay, o branco, o amarelo. Jesus não disse, Jesus não discriminou pessoas, sabe? E aí, hoje em dia a gente tem uma relação de pai e filho mais agradável, claro, só que eu evito tocar assuntos de igreja com ele e ele evita tocar assuntos de sexualidade, embora às vezes ele fale que o homossexualismo vai pro inferno, aquela coisa toda, mas eu aprendi a ouvir e não transformar aquilo numa guerra, sabe? E ele me aceitou de boca, assim, dizer assim, ó, eu te aceito, ele não me disse, mas ele me ama como pai e ele quer sempre o melhor pra mim. Tanto prova disso que eu fui pra Porto Alegre, tive uns problemas financeiros e eu voltei pra casa dele e ele sentou comigo e disse assim, ó, vamos resolver a situação, né? Tá sempre indo morar na casa dos outros, vivendo às custas dos outros, tá na hora de tu fazer um curso profissionalizante e começar a pensar em ti, começar a pensar no teu futuro. Bom, gente, e como vocês têm visto no meu Instagram, sou uma pessoa muito eclética, eu posto as coisas de música, às vezes eu posto coisas da militância LGBT. Mas assim, ó, o que eu tenho pra dizer pra vocês, um recado que eu tenho pra dizer pra vocês no vídeo de hoje. Nunca briguem com seus pais a ponto de faca, a ponto de vocês vomitarem a opinião de vocês pra eles. Isso não soa pra eles como, o meu filho está expondo a opinião dele. Isso soa como uma afronta. Independente de você estar certo na sua opinião, na sua decisão, isso é traduzido, digamos assim, para os pais como uma coisa ruim, sabe? Como uma coisa do tipo, meu filho está me afrontando, eu preciso voltar a ter as rédeas da situação. E não é... A gente não briga com os pais porque a gente quer mandar nas coisas. A gente tá, muitas vezes, expondo a nossa opinião. Muitas vezes expor essa opinião gera esses atritos. Então, o que eu tenho aprendido com tudo isso? Eu tenho aprendido que a gente tem que levar a vida sempre no diálogo. Claro, eu sei que às vezes não vai dar certo o diálogo. E essa questão de se assumir varia muito de pai para pai. Às vezes o pai aceita, às vezes a mãe não aceita. Às vezes a mãe aceita, o pai não aceita. E tem a questão da família, né? A família sempre esperando que você namore alguém, que você tenha filhos. Gente, existem outras formas de um casal homoafetivo ter filhos. Existe adoção, existe inseminação in vitro, existe N procedimentos que as pessoas podem ter filhos. Existem aquelas crianças que estão lá no orfanato, sabe? Que estão abandonadas. Pode adotar. Eu sei que daí vem a questão, mas o que essa criança vai pensar quando crescer e ver os pais se beijando? Gente, hoje em dia, as crianças estão muito mais cabeça aberta do que muitos adultos, sabe? E eu tava vendo esses dias nas redes sociais um vídeo de uma criança dizendo, que perguntaram pra uma criança, ela tinha 2 pais homens, e perguntaram, você tem 2 pais? Aí a criança diz assim, sim, eu tenho 2 pais. Aí perguntaram pra ele, e você não tem vontade de ter uma mãe? A criança simplesmente olhou e respondeu assim, esses 2 pais, eles são meus pais e são minha mãe.
Então, tipo, aquilo foi tão emocionante, sabe? De uma criança dizer isso. Que uma criança, pelo que ela disse, ela não sente falta de uma mãe. Porque o que uma criança quer é carinho, é atenção. Sabe? Ter essa troca de carinho. Então, isso tudo tá mudando esse pensamento, sabe? Que as pessoas estão tendo de que tem que ser o padrão, pai e mãe, sabe? Ou pai e madrasta, sabe? Quando eu era adolescente, as pessoas diziam assim: ai, mas quando os pais se separam na adolescência da criança, a criança cresce problemática. Gente, nem sempre. Cada caso é um caso. Então, o que pode fazer com que a pessoa fique problemática, às vezes nem é a separação dos pais ou a união dos pais. Às vezes são os fatores, são a escola, são as más companhias, são as drogas, são o álcool. Então, assim, ó, minha dica pra vocês: se vocês estão querendo se assumir, primeiro, deem deixas que vocês estão se assumindo, tá? Não pintem o 7, porque a pior coisa que tem é pintar o 7. Eu me lembro que quando eu namorava escondido, era complicado, porque não tinha WhatsApp, então a pessoa me ligava, né? Aí, meu pai na época, eu era de menor, então ele era muito controlador. Aí ficava assim, ó, tá falando com quem? E aí escutava uma voz mais aguda do outro lado da linha, já ficava pensando coisas, sabe? Ai, não sei o que, tá falando com mágico, não sei o que, não quero que meu... falando com mágico. Sabe? Foi ruim pra mim isso? Foi ruim. Mas foi uma experiência que eu tive. Então eu quero dividir essa experiência com vocês e quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam sobre esse assunto. Gente, se eu não fui claro nesse vídeo de hoje, me digam aqui embaixo nos comentários que eu faço um vídeo 2 sobre esse assunto, falando mais abertamente sobre isso. E era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like. Se vocês não gostaram, deixem um like também, pra me ajudar ao canal a crescer. E pra eu chegar aí, quem sabe, ter a minha primeira placa, que é a realização de qualquer youtuber iniciante. Então, foi um prazer ter estado aqui com vocês. Eu sei que esse assunto é um pouco mais sério, né? Que não é aquele assunto que eu posso descontrair, brincar, tirar sarro. Mas era o que eu tava muito afim no meu coração aqui de falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de verdade. De poder estar aqui nesse espaço que foi feito. Cada objeto foi feito com carinho pra vocês aqui no vídeo. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado.